No dia de hoje, nós estamos aqui dando sequência àquela palavra que nós estamos pregando desde quinta-feira, com o título: Não corte o profeta da sua vida. Diga para o seu irmão: não corte o profeta da sua vida. Fala para ele, né? Embora nós vimos também na pregação que nós devemos perceber, ter o discernimento que também existem falsos profetas, né? Existem os profetas verdadeiros e existem os profetas falsos. E como que nós identificamos isso? Aprendemos quinta-feira. Jeremias 23 fala sobre alguns comportamentos dos falsos profetas. Eu não vou repetir aqui, mas está disponível no YouTube, no canal do YouTube da igreja, Família IF. Agora começou, termina, mano. Família F Oficial. E vai estar lá explicando. Aí, a partir do momento que a gente tem o discernimento para saber, né, quem são os falsos, quem são os verdadeiros, aí a gente tem que pegar tudo aquilo que vem de Deus através de homens que Deus levantou para a nossa vida. Porque tem prosperidade através daquelas pessoas. Isso nós vemos tanto no Velho Testamento, quanto também no Novo Testamento. Amém, Jesus? E nós aprendemos tudo isso para a glória de Deus. Nós aprendemos algo até mais profundo ainda, irmãos, sobre a palavra do nosso Deus, que nós não devemos cortar o profeta diante de nós, porque o Senhor conta uma história, entre as parábolas, tem uma história que fala de dois homens. Um, o Senhor Jesus chama de Lázaro, e o outro, ele fala que é o rico. Quando ele fala o rico, ele não está falando por causa das posses que a pessoa tem, né? Porque tem gente que é rico de posses, mas é humilde de coração. Tem pessoas que não têm nada e é rico no sentido de orgulhoso, soberbo, altivo, assim por diante. Tem gente que não pode ter um diploma assinado que ele acha que ele é melhor do que aquele que não tem, né? Então, essa pessoa, ela não é humilde para receber da parte de Deus que Deus tem para trazer. E se ela não for humilde, ela nunca vai ser moldada como um vaso segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Mas aí Jesus explica que o rico, ele foi para o Hades. Hades, para quem não sabe, é o inferno. O Lázaro ficou no seio de Abraão, que é o paraíso. Entre o paraíso e o Hades, tinha um abismo. Lá no fundo desse abismo tem o Guena, que é o lago de fogo e enxofre. Ali próximo ao Hades, tem o Tártaro, que está também ali os anjos caídos. Os anjos que se despiram, preferiram, né, se despirem da sua glória, da sua natureza resplandecente. E eles se tornaram anjos caídos. Tudo reservado para o dia do juízo. E esse que foi para o Hades, o rico, ele fala com Abraão. Ele pede para Abraão enviar algum dos mortos, né? Ou alguém para que pregue para a família dele, para que a família dele não fosse para o mesmo lugar que ele estava, porque ele estava lá num tormento tremendo. E é triste, porque não tem como voltar mais. E ele estava lá sendo atormentado, ele clamou: Pai Abraão. Quando ele fala Pai Abraão ali, ele clama ali falando de Abraão, ele tinha conhecimento da palavra. E ele pega e fala: mande alguém na minha casa pregar para o meu pai, eu tenho 5 irmãos, eu estou aqui sofrendo, atormentado, e eu estou precisando que alguém vá lá e fale com eles. Aí Abraão fala assim para ele: não pode, não tem como mandar ninguém para lá. Ele já tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. O segredo da nossa vitória, irmãos, está em ouvir. Até para ser salvo. Porque embora nós somos salvos por um favor imerecido, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós precisamos receber a fé. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Se eu corto quem leva a palavra de Deus, eu posso cortar minha salvação. Eu posso bater porta na cara daquele que está trazendo um recado alto para eu me salvar. Quando ele fala a Moisés, ele está falando sobre os mandamentos que Deus deu dos céus. Ele não está falando sobre a obrigação da prática das 613 leis, que ali engloba leis civis, não. Tem leis civis que não cabe para hoje mais.
Como no nosso tempo também, tem leis agora civis que não são aplicáveis. Mas os mandamentos que Deus deu, os 10, eles têm que ser observados. Por quê? Porque eles não foram dados como leis civis. Eles foram dados como leis espirituais. Porque vieram diretamente dos céus. Diga amém, Jesus? Aí por isso que ele fala, Moisés e os profetas, ouçam-nos. E se eu cortar o profeta da minha vida? O dia que eu entrei na igreja, estava uma pessoa pregando o evangelho. Eu abri meu coração, a palavra entrou. Eu aprendi sobre o amor de Deus. Eu aprendi sobre o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu fui constrangido no amor dele. E continuei indo. Ouvi coisas que eu gostei. E ouvi coisas que eu lutei para vencer a mim mesmo. E se quando aquela palavra que veio, que eu tive que lutar para vencer a mim mesmo, se eu não recebesse, se eu cortasse o profeta da minha vida, será que o que Deus fez, Ele faria? Ele não faria, gente. Toda pessoa que prega contra profeta, que prega contra pastor, que prega contra o apostolado, que prega contra o ministério de mestre, que prega contra o ministério evangelístico, ele está se levantando contra 5 governos que Deus deixou. Paulo fala na carta dele para a igreja de Éfeso, para que Cristo seja gerado nas pessoas. Cada um vai ser usado no mover do governo de Deus, para que Cristo seja gerado em nós. Toda pessoa que hoje você vê nas redes sociais, falando contra igreja, contra povo de Deus, contra profeta, todas essas pessoas, muitas dessas pessoas andaram com alguém. E foram salvos por causa que alguém levou a palavra de Deus para eles. Ninguém vai se converter, aceitar Jesus, assim, ser ensinado, discipulado, sozinho. A não ser que Deus faça com ele o que fez com o apóstolo Paulo. Pega ele, leva para o terceiro céu e prega direto para ele. Deus deu, como o profeta, Deus deu os pastores, Deus deu os apóstolos, os mestres, evangelistas. Deus deu você, que é a ovelha dele, como presente para a sua casa, como presente para as nações. Nós somos um presente. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos um presente para as nações. Isso está em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, no versículo 5. É bom que a gente vai pregando a palavra, Deus sempre dá uma matéria nova para a gente. Olha só, Jeremias 1:5. Jeremias, olha o que Deus fala para ele. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Olha o que Deus está dizendo. Irmãos, antes de nós sairmos da madre, da barriga da nossa mãe, do útero, do ventre, nós já estávamos em Deus. Nós já estávamos nele. Porque tudo vem dele, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas. Nós viemos dele. A nossa origem é Deus. E o nosso destino é Deus. Quando o homem caiu, Jesus enviou o Pai enviou seu Filho, para que desse ao homem a oportunidade de voltar. Mas a gente não volta com o espírito caído, a gente nasce de novo. A gente volta a essa essência de quando nós estávamos nele. Isso é muito forte, é muito espiritual. E o Jeremias, Deus tinha um propósito com ele. E Deus pega e abre o coração para Jeremias e fala para Jeremias, eu te conheci. Esse conheci, aqui na Bíblia, vindo do original, significa intimidade, relacionamento. Antes que você nascesse, eu já tive um relacionamento com você. Eu te santifiquei, porque nele nós somos santificados. E as nações, eu te dei por profeta. Eu dei você como presente para esse povo.
Só que o Jeremias, quando ele ouviu isso, o Jeremias sabia que ele ia enfrentar semblantes duros e rebeldes, e ele sabia que ia enfrentar pessoas que também iriam ouvi-lo. Jeremias, ele sofreu bastante por ser profeta. A Bíblia fala de um sacerdote chamado Passur. Esse camarada prendeu Jeremias no pátio da guarda. Mas o Jeremias não mudava o seu discurso. Jeremias era profeta de Deus. E o profeta de Deus, ele fala a palavra de Deus. O profeta de Baal, o profeta falso, ele fala da vaidade do seu coração. O profeta falso, quando ele vai profetizar para alguém que despreza a palavra de Deus, ele fala que essa pessoa vai ter paz e sucesso. Está em Jeremias 23. Quando Deus diz, não terão paz e nem sucesso, porque me despreza a mim. O profeta verdadeiro, ele traz a palavra que deve de ser aplicada no nosso dia a dia, que deve ser aplicada na nossa vida, que é uma palavra de alinhamento. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e obedece às minhas palavras, essa pessoa faz parte da minha família. Olha só o compromisso que um salvo tem com Cristo. Olha o compromisso que um salvo tem com o Senhor. Ele não é salvo simplesmente por ser salvo. Ele é salvo para andar segundo as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Jeremias está sendo um profeta entregue às nações, um presente. E no versículo 6 diz assim, olha só. Então disse eu, Jeremias falando, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. A maioria das pessoas que Deus ele exalta, são pessoas que não se acham. Diga assim, pessoas que não se acham. Você vê Moisés, né? Moisés também relutou. Você vê essas pessoas, elas sempre olhando para dentro de si. O apóstolo Paulo, também a mesma coisa. Ele sabia que ele servia. Pedro e João subindo ao templo, em Atos 3, as pessoas olhando para ele depois que o coxo é curado, ele fala, por que vocês estão olhando assim para nós, como se fosse por nossa santidade que esse homem levantou e andou? Não, sabe quem fez essa obra? Aquele que morreu e ressuscitou. Toda pessoa de Deus, ele não vai querer holofotes para ele. Toda pessoa de Deus, ele quer que o holofote seja o Senhor. A honra, a glória seja sempre o Senhor. Tudo que acontece, ele dá glória a Deus. Ele não fala que é da força do braço dele. Ele não chega todo arrogante, todo prepotente, achando que ele é melhor do que o outro, porque ele teve uma experiência de vida melhor do que o outro, não. Ele é humilde a ponto de deixar Deus usar aquela experiência de vida com humildade para ajudar outra pessoa. Para abrir os olhos da outra pessoa. Então Jeremias agora, depois que ele entende que ele é um profeta, e que ele está sendo entregue para as nações, como presente, gente. Porque nós vimos que se ouvir Moisés e os profetas, o que vai acontecer? Você não vai para o inferno. Coisa séria. Foi isso que Deus falou ali. Quando ele citou o caso de Lázaro e do rico. Ele falou, se ouvirem Moisés e os profetas, essas pessoas vão andar alinhados com Deus, cumprindo o plano da salvação. Não vão para o inferno. Serão verdadeiramente pessoas de Deus, porque até o salvo, irmãos, tem coisas, como ele diz em Hebreus 6:9, que acompanham a salvação. A pessoa ela é uma nova criatura. Há um divisor de águas antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é realmente um divisor de águas na vida de uma pessoa que serve, que é salvo, que serve a Deus. Aí no versículo seguinte, olha o que acontece. Olha só, mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Ele está dizendo, não se deprecie, não diga que você é um menino. Deus está trabalhando nele agora, né?
para que ele entenda quem ele é, e não para que ele se torne uma pessoa altiva nem soberba. Porque, irmão, se você não confiar, se você não souber quem você é, quando você leva a palavra de Deus, o que vier de fora vai fazer você parar. O que vier de fora vai fazer você duvidar da sua chamada. Não diga que você é uma criança. Eu estou te levantando. Você é um profeta de Deus. Você é um homem de Deus. E eu vou usar você. E eu vou dizer o seguinte para você, olha só. Porque a todas as pessoas a quem te eu enviar, você vai lá. Você vai até essa pessoa. E tudo quanto te mandar, fale. Às vezes fica preocupado se aquela pessoa ela vai aceitar ou não o que nós vamos falar. Pastor, será que a pessoa vai aceitar? Não sei se ela vai aceitar. Não sei como ela vai receber. Mas o nosso papel é entregar o recado. O nosso papel é entregar o recado. É chegar na pessoa e falar para a pessoa. O papel do Espírito Santo é com o Espírito Santo. Mas muitas vezes, você falando para a pessoa algo, se ela não for sábia, ela vai se virar contra você. Pode se preparar. Infelizmente. Mas se ela for sábia, ela vai pegar aquela palavra e ela vai se tornar mais sábia ainda. Ela vai crescer. Então, a gente não pode ter dentro de nós a seguinte concepção de que nós vamos alcançar 100% das pessoas que nós vamos levar a palavra de Deus. Nem Jesus alcançou 100%. A vontade dele é que toda alma seja salva. Quando ele estava em Nazaré, ele pregando a palavra de Deus, a vontade dele era curar todo mundo, mas ele fez pouca coisa lá. Por que ele fez pouca coisa? Porque aquelas pessoas não deram honra a ele de profeta como ele era profeta. Irmão, isso aqui traz um segredo para a gente. A gente tem que ser inteligente. E extrai do seu pastor todas as bênçãos que Deus colocou na vida dele para te entregar. Extrai. Fique do lado dele, ele que tem a bênção. Não deixe o inimigo te colocar contra. Não deixe. Se ele está na presença de Deus, ele tem bênção para te dar. Isso é muito forte. É uma lei espiritual. Eu vou falar para você umas palavras de Jesus aqui, e você vai entender o que eu estou falando. E eu quero que você entenda, irmãos, que essa mensagem não é para enaltecer pastor nenhum, e nem para fazer do pastor algo que é o superior a todos, para manipular ninguém, não. Você não vai ver eu entrar na sua casa e dar pitaco na sua vida, não. Eu vou pregar a palavra aqui do altar. Você pega a palavra e leva para a tua vida. Diga amém, Jesus. O que você vai fazer lá fora é você que decide. Eu não vou decidir por você. Eu não vou. Eu não vou entrar na tua intimidade se eu não for convidado. Nem Deus entra na tua intimidade se você não convidar Ele. Nem Deus. O meu papel é pregar, é falar, é ensinar. Agora, o que cada um vai fazer com que aprende, é ele com Deus. Hebreus capítulo 4 fala que 2 grupos receberam a mesma palavra. Um misturou com a fé, entrou no repouso, e outro ficou para trás. E a palavra era a mesma. O evangelho era o mesmo. Deus está dizendo, eu levanto profetas e eu dou de presente para as nações. Se eles ouvirem e não cortarem da sua vida, ele será construído na vida dessas pessoas aquilo que aquele profeta foi enviado para levar. E olha só o versículo seguinte, tem mais uma coisa aqui? Olha só, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus está dizendo que você não vai encontrar coisas muito boas no seu caminho, profeta. Você vai encontrar algumas dificuldades. Mas não tenha medo, não. Eu estou com você. E eu vou te livrar.
E se você olhar o capítulo 33 de Jeremias, está o Senhor falando com ele quando ele estava preso. E ele estava preso por quê? Porque ele não negociava a palavra de Deus. Ele trazia a palavra de Deus como tinha que ser. Para você ter uma ideia, até o Daniel, segundo alguns estudiosos, até o Daniel, ele não aceitou muito bem as profecias de Jeremias. Mas depois de 70 anos, ele viu se cumprindo. Então, a pessoa aceitando ou não, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai se cumprir. Então, não temas diante deles. Vai e fale. Um certo dia, irmãos, eu estava num determinado local aqui em Campo Grande. E estavam vários pastores, era um ginásio. E me convidaram para ir lá. Tinha vários políticos, foi uma eleição, era numa eleição. E eu fui e fiquei lá. Eu tinha acabado de chegar aqui em Campo Grande, foi em 2012. E aí, me deram o microfone para eu fazer uma oração pelo candidato a prefeito, na época. E na hora que me deram o microfone, Deus falou comigo assim, fala isso, isso e isso para ele. Estava cheio o lugar. Esse homem, onde ele me vê hoje, eu encontrei já no aeroporto, já fui convidado para ir na casa dele. E onde ele me vê, ele pede oração e me respeita. Porque na hora eu falei assim para ele, eu falei assim, olha, um certo dia, tinha um pastor e um juiz conversando. E esse juiz pegou e perguntou para o pastor, como é que Deus fala com você? Porque eu vejo você ler na Bíblia e pegando ali os trechos da palavra de Deus, e sai tanta coisa boa para a gente. E comigo acontece a mesma coisa quando eu vou fazer um cumprimento de sentença, declarar uma sentença. Eu estou lá analisando e eu vou para a lei, e aquilo está dentro de mim, e eu vou olhando ali, vou olhando, e vem aquela luz, e eu vou e dou ali o veredito. Aí o pastor falou assim, é porque a autoridade, toda autoridade, na verdade toda pessoa que Deus quer usar, o Espírito Santo também trabalha na vida dessas pessoas. E naquela hora, o Senhor te dá a direção também, porque você é uma autoridade. Ele falou, poxa, que legal. Aí eu peguei e falei para ele, o senhor está ouvindo com atenção o que eu estou falando? Ele fez assim. Eu falei, olha para esse povo aqui. Aí ele olhou. Eu falei, está vendo esse povo aqui? Eu não sei se todos vão votar em você. Ainda falei assim. Mas eu acho que vão votar em você. Agora, se você vai ganhar ou não, eu não sei. Porque eu não falo para uma pessoa, Deus é contigo, se Deus não falar comigo. Só para bajular a pessoa, não. Se você vai ganhar ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Se você ganhar, quando você entrar lá, sentar naquela cadeira, você vai ter um poder muito grande na mão, que é uma caneta. E muitas pessoas assim à sua volta. Tome muito cuidado com o que você vai fazer. Porque uma atitude errada sua lá em cima, você coloca essas pessoas que confiaram em você, todos para perecerem. São famílias. São pessoas que podem pagar o preço por uma atitude errada sua lá em cima. Então eu vou orar para Deus te dar sabedoria. Se você ganhar e entrar lá, que Deus te abençoe. E aí fiz a oração e entreguei o microfone. Meu irmão, que eu vi de gente olhando de cara feia para mim. Mas o que Deus fala? Não temas diante deles. O que eu te mandar falar, fale. Tem muito lugar que eu vou que a pessoa nem deixa eu falar. O que eu te mandar falar, fale. Por quê, gente? Porque o homem de Deus, ele leva a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus. E eu falei para ele, não vá pelo caminho errado. Depois, aconteceu várias coisas, a pessoa foi até presa e tudo. E depois a pessoa me encontrou no aeroporto, me encontrou em outros lugares,
e falou assim: eu gosto muito de você. Não era para ele ter raiva de mim eu falar um negócio daquele? Talvez sim, mas ele não teve. Ele não teve. E até hoje ele tem um respeito muito grande. Eu oro para que ele se converta, e eu oro para que ele seja salvo, que ele seja uma bênção em nome de Jesus. Assim como a gente quer que a nossa família, aqueles que ainda não conheceram Jesus, que conheçam Jesus, a gente tem que desejar para que todas as pessoas sejam salvas. Todas as pessoas têm encontro com Deus. Todas as pessoas têm encontro com o Senhor. Presente, irmão. Deus dá presente para nós. Presente. Nós somos presentes de Deus para as pessoas. No livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 8, isso aqui eu também quero falar. Não falei de manhã, mas eu quero falar agora. E eu vou encerrar com aquilo que eu falei de manhã. Coloca para mim aí. Diga para o seu irmão de novo assim, ó, não corte o profeta da sua vida. Fala para ele. Ó, então veio a ele, está falando de Elias. Quem conhece aqui a história de Elias? Profeta muito abençoado do Velho Testamento, né? Então veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, ele estava no ribeiro de Querite, ele estava ali bebendo água, os corvos estavam levando alimento para ele. Ele estava vendo uma provisão muito grande de Deus. Estava uma seca tremenda em toda a região, porque estava um período em que se cumpriria 3 anos e 6 meses sem chuva. E aí o Senhor viu que o ribeiro secou, o Senhor deu uma palavra para Elias e falou assim, ó, levanta-te e vai para Sarepta, que é em Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, diga assim, ó, Deus fica feliz quando um profeta tem sustento. A pessoa que joga contra o profeta, né? Muitas das pessoas, elas batem em cima da questão do sustento do pastor. Como se o pastor, ele não fosse digno de ser uma pessoa sustentada. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, na família, conversando, a pessoa falou assim, pastor, eu já falei que eu não dou dízimo para a igreja não, porque vou dar dízimo para pastor ficar andando com carro zero e tal. Um dia vieram falar comigo, eu já falei mesmo, que eu mandei o pastor para aquele lugar, e não sei o que tem, aquela coisa toda. Eu falei, sério que você fez isso? Fiz, pastor. Eu falei, o senhor está errado. Eu falei, o senhor está errado. Olha o problema que o senhor está enfrentando. Olha o problema espiritual na sua casa. Qualquer médico que você vai procurar aí é 350, 500 reais a consulta. Remédios e mais remédios e mais remédios. Você tem um pastor que está sempre cuidando de você, que sempre está indo na tua casa, que sempre está orando por você. Você é ingrato com a obra de Deus. Você nunca perguntou para aquele pastor se ele tinha gasolina para ir na sua casa. Ele nunca pediu. Se você olhar a história daquele pastor, você vai ver que o que ele possui, o que ele tem, não foi com o dinheiro do dízimo. Não foi com o seu dinheiro nem com o dinheiro de ninguém. Foi com o fruto do trabalho dele. Eu falei para ele. Eu falei, e se o pastor chegasse para você e falasse assim, olha, eu não vou tirar esses demônios da sua vida, não. Fica aí com essa capetaiada toda, porque da mesma forma que você vai prestar conta a Deus do que você não devolve para Deus, eu também vou pagar o preço, mas não vou te ajudar. E aí? Você venderia essa casa, meu amigo? Você procuraria tantos recursos aí humanos, você não ia conseguir. Ia ser igual a mulher do fluxo de sangue. E com esse dízimo de 150 reais, seja 200, 300, você não se livraria disso. Eu falei, o senhor tem que ser inteligente. E a maioria dos pastores não tem carro bom, não. Nem todos têm. Em Campo Grande tem mais de 2.000 igrejas. Você vê pastor passando necessidade. Pastor com problema psicológico até. Porque as ovelhas, em vez de abraçarem o pastor e ajudarem o pastor, não, só procuram ele para sugar o que ele tem, o dom que ele tem, aquilo que ele recebeu do alto. Eu vou falar uma coisa bem interessante para você.
Médico não tem o que um pastor tem. Desembargador não tem o que um pastor tem. Presidente da República não tem o que o pastor tem. Tanto que Deus colocou uma mulher muito abençoada do lado dele lá, e tantos outros profetas, para que ele seja protegido pelo alto, que venha alimentar ele. Eu não aceito, irmão, desmerecer um pastor. Eu não aceito. Ele recebeu algo que diploma não dá. Curso nenhum dá. É coisa séria. Ele levanta de madrugada para orar para uma pessoa que está falando mal dele. E esse que está aí para ajudar é o ladrão, é isso, é aquilo outro. Agora, existe ladrões? Sim ou não? Existe. Existe pessoas desonestas? Não vai na igreja deles. Você tem discernimento. Existe político desonesto? Mas tem gente que vota nele porque recebe uma ajuda. Tem gente que vai em profeta falso porque usufrui do que ele tem, mas sabe que ele é um adúltero. Sabe que ele está matando o maior ministério dele, que é a mulher dele, que é a casa dele, que é a família dele. Ah, pastor, mas eu chego lá, ele faz uma oração e ele me revela, ele faz isso, ele faz aquilo, eu usufruo daquilo. Pois é, você deveria falar para ele que ele precisa se consertar com Deus. Se consertar com o Senhor. Às vezes a corrupção não está só em cima não, irmão, está embaixo também. Está embaixo também. Você deveria desejar o melhor para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua igreja, para o seu pastor, porque quando a gente tem um coração puro, Deus abençoa a gente. Deus opera na nossa vida. Deus opera. A gente acha, irmãos, que a igreja precisa da gente, ou a gente acha que Deus precisa da gente. Deus é Deus sem eu, sem você, sem ninguém, Ele continua sendo Deus. Se tiver 1 milhão, se eu tiver 1 milhão de derrotas, Deus continua sendo Deus. Se eu tiver 1 milhão de vitórias, eu não vou fazer Deus ser maior do que Ele é. Ele é Deus e ponto final. E Ele está dizendo, olha, você vai a Sarepta, que tem uma viúva lá, ela não vai deixar você morrer de fome. Mas quando chega lá, a viúva está morrendo de fome. Quando a gente obedece a Deus, a gente muda a nossa história e a história daquele que Deus quer que a gente mude também. Agora essa mulher, pensa só. Olha só como essa mulher estava. Vamos ler? Olha só. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Pediu água. Continue, por favor. E indo ela a trazê-la, ele chamou ela e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então, quer dizer, água e agora um bocado de pão. Continue. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, ela está dizendo, você pode vir aqui, né? Apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e o quê? E morramos. Irmãos, quando ele ouviu aquilo, eu fico imaginando quando a pessoa não sabe quem ela é. Ou não acredita quando Deus falou. Porque eu já vi pessoas terem fé quando existem algumas probabilidades de acontecer as coisas. Mas às vezes Deus dá uma palavra para a gente e a gente se depara diante de situações que a gente não vê probabilidade nenhuma. Mas a gente tem que confiar que foi Deus que falou. E aí quando Elias ouve isso, vê a situação daquela mulher, que era verdade. Olha o que ele fala para ela. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele, do bolo, né, dele, primeiro para mim um bolo pequeno,
e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Irmão, essa mulher tinha tudo para cortar o profeta da vida dela. Tinha ou não tinha? Tinha. Ela tinha tudo para cortar o profeta da vida dela, para chamar ele de tudo quanto é coisa, irmãos. Como é que pode? Ele vê a situação daquela mulher e fala assim, não tem, mas vai e faz assim. Só que você vai trazer um bolo primeiro para mim. Quando Deus dá uma ordem para a gente só vai conseguir extrair o que Deus está trazendo quando a gente obedecer primeiro. Tem gente que fala assim, quando o Senhor me abençoar, eu faço. Às vezes tem que ser ao contrário. Às vezes Deus pede algo primeiro, para depois ele abrir o que ele tem que abrir. Agora, o que essa mulher deu para ele? Um sustento, irmãos. Que sustento? Ele deu para ele um pedaço de bolo. Na verdade, um bolo pequeno. E o que Elias deu para ela? A multiplicação do sustento dela. Da farinha, do azeite. Mas só isso? O filho dela morreu depois. E Elias ressuscita o filho dela. Na verdade, Deus ressuscita o filho dela através de Elias. O que o profeta está levando para a nossa vida? Da parte de Deus. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, amém. Mas mais que isso, está trazendo uma palavra, uma bênção de ressurreição para a nossa casa, para a nossa família. Sabe aquele marido que está morto? Deus vai ressuscitar ele, através da sua vida, através da vida daquele profeta, através da palavra que vier da boca dele, porque a palavra é espírito e vida. Vai ter direção para você. Direção. Quando eu fui para a igreja, meu casamento estava prestes a desabar. Eu fui para a igreja para ser curado do alcoolismo. Quando eu cheguei lá, eu provei da ressurreição. Eu me batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo. Provei da ressurreição. Mas o meu objetivo não era a ressurreição. Eu nem sabia de nada disso. O meu objetivo era ser curado do alcoolismo. Minha esposa se converteu. Fazem 27 anos que nós estamos casados, para a glória de Deus, fazendo a obra de Deus há 22. Nossos filhos tudo na casa do Senhor. Olha o que o profeta trouxe para a minha casa, gente. Por isso, quando eu vejo um profeta, quando eu vejo uma pessoa pregando, quando eu vejo uma pessoa que é de Deus, trazendo a palavra de Deus, jamais eu corto essa pessoa da minha vida. Porque existem coisas que serão construídas e que a gente nem imagina que Deus tem para a gente. Essa mulher nem imaginava que o filho dela ia morrer. Ela não tinha nem noção, mas morreu. E Deus usou Elias para ressuscitar o filho dela. Imagine se ela bate a porta na cara do profeta. A história dela seria completamente diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque as nossas decisões podem determinar a nossa história. As nossas escolhas, com certeza, determinarão a nossa história. E a nossa escolha, para ser uma escolha abençoada, tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Ela vai se revelar a você. Mas pastor, o senhor está só no Velho Testamento? Então vamos para o Novo agora para a gente orar. Olha só, João 13, 20. Olha o que Jesus fala aqui, para a gente poder ratificar essa mensagem. João 13, 20. Olha só. Jesus dizendo, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe também quem? Aquele que me enviou. Qual que era a discussão entre Jesus e os judeus? Que Jesus não era aceito pelos judeus, mas os judeus batiam no peito e diziam que eram de Deus. Eles batiam no peito e diziam que eram filhos de Abraão. Chamavam Abraão de pai. E Jesus falou, se vocês falam que Abraão é pai de vocês, vocês me amariam. Mas vocês querem me matar. E Jesus falou assim, ó, vocês são mentirosos
Vocês são firmados na mentira e o pai de vocês é o diabo. Olha o que Jesus falou. Quem não recebia Jesus, não recebia o Pai. Não tem como. Não tem como. Aí Jesus fala assim, ó, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. E quem não receber vocês, não recebe a mim. E não recebe o Pai. É muito sério isso aqui. Mateus capítulo 10. Olha só. Mateus capítulo 10, versículo 11. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Irmão, não aceite alguém que te jogue contra uma autoridade espiritual. O Davi não aceitou nem tocar em Saul. E Saul não era essas coisas, hein? Mas Davi sabia que Saul era ungido de Deus. Amém, Jesus? Olha só, Mateus 10, 11, olha o que diz. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí, até que vos retireis. Jesus está dizendo, se você entrar em qualquer lugar, qualquer casa, qualquer cidade, você procura a pessoa que é digna naquele lugar, já tem pessoas preparadas para te receber. E você fique ali, junto com aquelas pessoas, até que vocês sejam retirados dali e levados para outro lugar. Olha que coisa interessante. Isso aconteceu conosco várias vezes, né, bem? Várias vezes. Chegava no lugar, e às vezes quem vinha nos receber não eram nem pessoas dignas. Teve um caso num lugar que eu não vou citar o lugar, não é Guaianazes, né? Não vou citar esse lugar. Mas quando nós chegamos naquele lugar, foi uma troca de pastor, tinha um grupo dentro da igreja que era muito rebelde ao pastor que estava lá. Na verdade, eles tinham CD, eles queriam se promover dentro do ministério. Eles queriam se promover. E aí, o que eles fizeram? Na troca de pastores, aproveitaram, reuniram o pessoal do grupo de louvor e falaram assim, olha, nós já falamos com o pastor, está tudo certo, agora quem vai assumir somos nós. E o pastor que estava chegando não sabia de nada. Chegamos lá, vimos o negócio lá, e o negócio não fluía, o negócio esquisito, não fluía, o louvor não fluía. Tem coisa errada aqui, o negócio não ia. E aí você fica com aquela incógnita dentro de você. Peguei o carro, uma certa feita, fui para São Paulo, aí na Anhanguera, e Deus falava no meu coração o nome de uma pessoa e o que ela tocava, o nome de uma pessoa e o que ela tocava, o nome de uma pessoa e o que ela tocava. Eu liguei para um pastor, o pastor auxiliar que já era de lá, eu falei, fulano, quem é fulano? Ah, fulano toca isso, e ciclano toca isso. Mas por que Deus está me dando isso? Não, pastor, esse grupo é o que estava realmente conduzindo o louvor. Eu falei, por que o outro grupo está aí? Ah, pastor, na troca de pastores entraram aqui e tomaram conta. Eu falei, tá bom, então marca uma reunião amanhã com todo mundo. Aí marcou uma reunião no outro dia. E eu cheguei de manhã na igreja, falei, Deus, me dá uma palavra. Deus falou assim, ó, tirai do meio de vós esses iníquos. Desse jeito. E eu alertei eles, falei. Aí eu recoloquei o grupo e a igreja foi abençoada. Então nem sempre quem vai te receber é digno de receber você. Nem sempre. Nem sempre quem recebe um profeta, recebe na qualidade de profeta. Respeitando aquela unção de profeta. Nem sempre. E por isso que não recebe o galardão que é trazido por Deus. Eles pegaram e eles foram e receberam essa orientação de Jesus. No versículo seguinte, olha só, no versículo 12. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Versículo 13. E se a casa for o que, gente? Digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eu lembrei até de uma experiência, e é bom a gente contar para você entender. A gente vai caminhando com Deus, a gente vai aprendendo algumas coisas. Existia uma casa que a gente estava sempre ali orientando, cuidando, levando a palavra, orando, e até churrasqueando e tudo. E ali fazendo ali a obra de Deus,
aquela coisa toda. Só que aquela casa que me recebia, na verdade, não era digna de me receber. Por quê? Porque quando ela me recebia, ela interpretava ser uma coisa que ela não era. E por trás de tudo aquilo, existia um antro de podridão. A falsidade. E eu gostava muito e gosto muito dessas pessoas. Gosto muito. E eu fiquei sabendo que o negócio começou a virar um furacão lá dentro daquele lugar. Mas um furacão, E eu falava, meu Deus, por que está esse furacão dentro daquele lugar? Por que a paz não chegou naquela casa? Por que a coisa não a resolve naquele lugar? E um certo dia, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, sabe fulano? Então eu vi na casa daquela pessoa um furacão, um redemoinho. Grande. E o Senhor pegou um azeite e o Senhor ia lá. E quando o Senhor ia lá, a mão de um anjo pegou e fez assim, ó, para o Senhor não ir. E o negócio ficou feio lá. Deus não deixou o Senhor ir. E eu ficava pensando, mas Deus, o Senhor não quer que aquela pessoa seja salva? O Senhor não quer que aquela pessoa seja restaurada, Deus? O Senhor não quer que aquela pessoa seja curada? O Senhor não quer que aquela pessoa tenha paz? Aí Deus fala, eu quero, quem não quer, eles. Eles são falsos com você. Então, deixa eles. Eu não consegui mais lá. Não consegui. E a coisa foi feia. Separar, depois... A mulher se reconciliou com Deus depois. Mas com uma criança de outra pessoa. Pra você ter uma ideia. Já tinha por trás um monte de coisa que a gente não sabia. E quando você chega num lugar em que a casa não é digna, porque não recebe de coração, não recebe nem o profeta, nem o que ele está levando. É só uma mentira. Está dando para pegar, pessoal? É só o quê? Irmãos, Deus fez um milagre na casa de um fariseu, não fez? Mas não nele. Jesus entrou na casa de um fariseu, comeu com o fariseu, curou um homem lá que tinha uma barriga d'água, não foi? Mas não fez na vida dele. A gente tem, irmãos, que receber Jesus na nossa casa, como Zaqueu recebeu. Arrependido do que a gente fez. Com o coração quebrantado. Olhando para dentro de nós. E reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Digam graças a Deus. E às vezes nós não recebemos assim. Nós recebemos pré-julgando ou julgando aquela pessoa que está trazendo a ressurreição para dentro da nossa casa. Que está trazendo a bênção de Deus para dentro da nossa casa. Que está trazendo uma paz para dentro da nossa casa. Se a casa, irmãos, ela for digna, desça ela a vossa paz. Você tem uma paz, Deus te deu. Vai lá naquela casa e desce lá a paz. Coloca a paz nessa casa. Olha que coisa interessante. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então aquela pessoa vai continuar falando, vai continuar sendo uma pessoa falsa, vai continuar sendo uma pessoa daquele viver aquela vida que ela está vivendo, e o pregador vai sair de lá, vai pegar a paz que era para aquela casa e vai levar com ele. Não fica a paz numa casa que não honra o profeta que tem. É forte isso aqui. É forte. E quem falou isso? Foi Jesus que falou. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se não for digna, torne... Espera aí, eu estou lendo lá ainda. Torne para vós
a vossa paz. Agora sim, pode mudar, por favor. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Irmãos, eu já preguei em muitas cidades. Teve cidade que Deus não fez quase nada. Teve cidade que você só falou assim: boa noite, povo de Deus, graça e paz. Deu uma palavra. Olha, gente, domingo nós vamos estar com um ensinamento aqui, uma palavra assim, 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 assim. O povo vinha em peso, assim, ó. E você viu o povo correspondendo ao altar. Correspondendo ao altar. Meu irmão, milagres, e cada milagre aconteceu. Coisas tremendas. Teve uma cidade que eu preguei, que em 3 anos, no ministério, aquela igreja, ela foi que mais cresceu dentre todas as igrejas no Brasil. O povo chegava assim na igreja, irmãos, e tinha um salão como esse aqui, só que não era fechado. E era um ar-condicionado de tubulação. E aí dava muito problema aquele ar-condicionado de tubulação, porque era antigo. E aí, um irmão chegou para o outro assim, falou: oi, irmão, tudo bem e tal? Começaram a conversar, um empresário conversando com o outro, conversando com o outro, conversando com o outro. Aí chegaram e falou assim: irmão, vamos abençoar a igreja? E não deixaram de dizimar não, nem de ofertar. Pegaram do tesouro particular dele e falou assim: vamos abençoar a igreja. Eu vou comprar uma máquina de ar-condicionado de 60 mil BTUs. O outro falou: eu vou comprar uma também. O outro falou: eu vou comprar uma também. Aí eu nem pedi nada, estou pregando lá, termino o culto. Eles vêm: ô pastor, tudo bem, tal, não sei o que lá e tal. Eu falei: tudo bem, irmão, como é que vocês estão? O pastor, não estava conversando ali agora. E a gente decidiu, se o senhor aceitar, cada um dá uma máquina de ar-condicionado para a igreja. Eu quase chorei na hora. Porque é coisa que você não vê. Às vezes o pastor tem que gemer, 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 gemer. Gemer. Teve um irmão lá, que esse irmão, ele estava com um terreno que valia 500 mil. Ele estava vendendo por 200 mil para pagar a dívida. A avó dele tinha uma receita. Você já viu aquele pé de moça? Você conhece o pé de moleque, não conhece? O pé de moleque não é durinho? Aí tem o pé de moça. O pé de moça já é mais gostosinho, né? Macio. E aí ele tinha essa receita. E aí ele passou na igreja, ele foi o primeiro dia na igreja. E nós precisávamos de um som. E era, acho que é R$17.500 na época. Eu orei com os obreiros e Deus falou comigo: levanta tantas pessoas com R$1.000 que eu vou mandar domingo de manhã. Deus nem falou domingo à noite, falou domingo de manhã. Tinha 2 cultos. E aí eu cheguei domingo de manhã, falei com a igreja, aí as pessoas vieram. E esse homem veio também. Ele tinha R$700 no bolso, era a última coisa que ele tinha. E 200 mil de dívida. Quando foi na terça-feira, ele foi lá: pastor, estou aqui para completar os R$1.000. Irmão, quando eu saí de lá, esse homem estava dizimando 5 mil por mês. Ele prosperou, ia para a igreja, chegava no culto. Ele falou: pastor, eu não gosto de sentar não, eu gosto de ficar aqui atrás. O senhor permite? Fica à vontade, meu irmão. E ele ficava lá atrás assim, assistindo o culto. Ele ia só nos domingos. E ele ia embora. Nunca fui na casa dele. Conversei com ele pouquíssimas vezes. E era um homem compromissado com o evangelho. Deus pegou aquele homem e jogou ele lá em cima. Teve um outro lá também que falou: pastor, eu sou um construtor. Vamos fazer um batistério na igreja? Eu falei: vamos. Ele falou: então deixa comigo. Ele, trabalhador, começou, fez uma piscina no altar da igreja assim, ó. Fez uma piscina no altar da igreja, colocou aquecedor, colocou tudo, fez a tampa, colocou tudo, arrumou tudo, fez tudo de alvenaria, colocou porcelanato, ficou bonito pra caramba aquele altar. Uma bênção, irmãos. Esse homem era um coração aberto para a obra de Deus também.
Teve um dia que ele fechou um contrato de mais de 1 milhão, lá em Curitiba. Esse homem, ele morava num bairro legal, mas Deus colocou ele dentro do condomínio e ele tem casa doidada. Pensa num baita de um cara que cresceu também. Se eu falasse, pessoal, nós vamos fazer aqui um trabalho aqui, e vamos fazer com jovens, nós vamos comprar a noite da pizza. O empresário vinha, nem falava nada, o empresário vinha, pastor, vê quanto que é todas as pizzas, fala para a gurizada aí que eu estou doando. Você lembra disso, filho? Foi, irmão, fora de série. Casa digna. Sabe o que está fazendo. Às vezes, irmão, a gente vê a pessoa brigando por migalha. Avareza. Fazendo conta, criando inimizade. Por tão pouco. Você vai fazer alguma coisa lá fora, quem foi do mundo sabe. Reúne os amigos lá fora, fala, pessoal, vamos fazer um churrasco domingo à tarde, lá no final da rua. O camarada já grita e fala assim, eu vou levar uma picanha, outro liga, eu vou levar um contra isso, outro, vou levar uma cabo, eu já vou colocar uma costela para assar logo de manhã. Aí no mundo, eu vou levar uma Heineken, não é assim? A caixa, não é assim ou não é? É. Assim na casa de Deus é uma luta. É uma luta. Abençoe as pessoas. Abençoe, se quer prosperar, abençoe. Aquela mulher, ela teve que primeiro fazer. Deus coloca dentro de nós o que é dever da igreja, fazer no altar e fazer pelo próximo também. Diga amém, Jesus? Fazer pelo próximo também. Deus coloca dentro da gente isso, mas às vezes a gente não aceita algumas palavras. Mas se a gente não aceitar a palavra de Deus, olha o que Deus fala aqui, gente, ó. Sacudir o pó dos pés. Você sabe o que é isso? Foi pregado, foi passado orientação, foi dito. Jesus foi rejeitado em muitos lugares. Jesus chegou a falar assim, Jerusalém, chegou a lamentar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Foi ou não foi? Que mata quem? Ai de ti, Jerusalém. Jerusalém, eu queria cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas você mata os profetas. E quando você mata os profetas, você mata a tua vida. Você está acabando com a tua vida. Não corte o profeta da sua vida. Não corte a palavra que Ele dá para você da parte de Deus. Não corte. Agora, que tem profeta que é sem vergonha, tem. Mas você não é bobo. Você conhece. Esse aí você corta sem dó. Porque o próprio Deus vai cortar ele. O próprio Deus fala que vai dar losna para ele. O próprio Deus fala que ele não vai participar da lã da ovelha. Então o próprio Deus vai se encarregar dele. Mas aquele que você vê, que traz a palavra de Deus, se preocupa com a sua alma, meu irmão, não corta ele não, irmão. Não corta ele não. Aquele que vai falar para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, não corta ele não, irmão. Porque vai haver uma construção de Deus na sua vida, e você vai ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, assim como Ele quer que seja. Se cortar, o profeta vai sacudir o pó, a vida dele vai continuar. E olha o versículo seguinte. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra
do que para aquela cidade que não recebeu as palavras de Cristo. Que não recebeu as palavras de Deus. Agora você vê, né, quando Deus levanta Jonas para pregar para Nínive. Foi liberada uma palavra de juízo contra Nínive. Nínive se arrepende, muda as suas atitudes, se converte por causa daquela palavra. Vê que aquela palavra de Jonas era uma palavra de profeta, era uma palavra de Deus. O que acontece? Deus salva toda a cidade. Deus salva toda a cidade. Vamos receber o que Deus tem para a gente. A palavra de Deus é espírito e vida. Quem não recebe aquele que eu enviar, não recebe a mim. Hoje você vê muita gente dentro da igreja falando mal do seu líder. Falando mal de pastores. Tudo bem que a pessoa pode ter tido uma decepção com alguém. Ou pode até ter sido mesmo uma decepção com alguém que é falso, era falso. Mas isso não pode ser um trauma na sua vida a ponto de você pegar todo mundo, jogar dentro de um saco e falar que é tudo igual. Porque advogado não é tudo igual, médico não é tudo igual, pastor não é tudo igual, mestre não é tudo igual. Tem mulher, irmãos, que vai pular do feminismo e falar, homem não presta, é tudo igual, não é tudo igual não. Não é? Tem homem também que fala, mulher não presta, é tudo igual, não é tudo igual não. Ele errou, ele encontrou um negócio ruim na frente dele. Né? Teve uma decepção, ou ela encontrou um negócio aí, teve uma decepção, não teve. Mas isso não quer dizer que não existem pessoas boas nesse mundo. A gente vê uma minoria fazendo um barulhão por aí, não vê? Não vê? As coisas ruins ressaltam mais do que as coisas boas, não é? Coisa boa, poucas pessoas divulgam, não é assim? Mas coisa ruim, não é assim? Aí a gente acha que o mundo, né, tá um caos. É nada, irmão, tem muita família boa nesse mundo, tem muita gente boa nesse mundo, tem muita gente que é abençoado nesse mundo, tem muita gente de Deus nesse mundo, irmãos. A igreja de Cristo está nesse mundo. Amém, Jesus? A igreja de Cristo está nesse mundo. Mas aí a gente começa a olhar essas coisas e começa a se fechar. E a gente às vezes até corta pessoas da nossa vida, porque nós ficamos meio arisco. O ser humano não está arisco? Tá. O ser humano está arisco. A pessoa chega, ele já fica assim, o que será que essa pessoa quer? Irmão, eu lembro quando era gurizinho, nós morávamos lá em São Paulo, no Jardim Nordeste. Irmãos, a vizinha cuidava do filho dos outros, estava brincando na frente da casa dela. E a gente tinha respeito pela vizinha, porque a vizinha, ela tinha autoridade de contar para o nosso pai não ficava chateado não. E até falava, vizinho, dá uma olhada aí no meu filho para mim. Era mais aberta a comunhão. Eu lembro, minha mãe, minha tia, tinha uma vizinha lá, tinha outra vizinha aqui. Ô vizinha, tudo bem? Tudo bem? Ô vizinha, eu não fui no mercado hoje, eu preciso um cafezinho aqui. Você tem um pouquinho aí? Ela falou assim, eu também só tenho um pouquinho, mas espera aí que eu já vou colocar aqui. A gente divide. Quem já viveu isso? É ou não é? Hoje, irmãos, as pessoas estão frias. O amor das pessoas está esfriando. Esfriando. Não vamos deixar o nosso amor esfriar não, irmãos. Vamos deixar Deus aquecer o nosso amor aqui. Amém, Jesus? Deixar aquecer o nosso amor aqui. Antigamente as pessoas também chegavam perto das outras, a gente via verdade. Hoje a pessoa, ela chega perto de alguém que tem algo que pode lhe oferecer alguma coisa. E quando não consegue, ela corta da vida dela e vai para o outro. Não é? As pessoas hoje estão muito querendo usar as outras pessoas, ou aquilo que as outras pessoas têm. Isso vai fazendo que as pessoas ficam bem ariscas com elas. Mas Jesus, que o Senhor coloque pessoas boas do nosso lado. Que o Senhor escolha as nossas amizades. Que o Senhor coloque Pedro, Tiago e João, quem teve experiência contigo para influenciar a gente. Porque a verdade é provado que nós somos resultado, né, de 5 pessoas que estão à nossa volta. Pessoas nos influenciam.
Pessoas nos influenciam. Ande com pessoas que andam com Jesus. Essas pessoas vão influenciar vocês. Vão ajudar vocês. É discípulo cuidando de discípulo. É servo de Deus cuidando de servo de Deus. É homem de Deus, mulher de Deus, um cuidando um do outro. Um na brecha do outro. Um encorajando o outro. Um tiver que exortar, meu amigo, vem cá, eu amo você, eu sei o que está passando, eu entendo você, mas não vai por esse caminho não, porque esse caminho não é o caminho de Deus. E você vai falando, vai orientando, vai falando, vai orientando, e você pode ser um profeta na vida daquela pessoa. E quando eu falo de profeta, até o profeta tem que ser humilde para receber o que Deus tem para falar, porque Deus usa pessoas também para falar com profetas. E Deus usa, vou mais além ainda, Balaão bateu na mula, não bateu? Hã? A mula empacou, porque tinha um anjo na frente dela, com a espada desembanhada, ou seja, aquele anjo ia matar o Balaão. O Balaão pega e começa a bater, vai mula! Vai mula! E batendo, vai mula! Porque tem pastor profeta que também perde a visão. Vai mula! E bate, vai mula! Essa mula, e essa mula, e essa mula. Daqui a pouco a mula olha para ele, imagina a cena. A mula olha para ele e fala assim, poxa, todo lugar que você foi eu te levei. Você não está vendo não o que eu estou vendo aqui? Tem um anjo com a espada desembanhada aqui, se eu der mais um passo ele mata a gente. Quero morrer não, tu vai sozinho. Deus usou, aquela mula foi profeta na vida do profeta. Então a gente, irmãos, tem que ser humilde. Por mais que o pastor Paulo Roberto da Silva seja presidente do Ministério pela Misericórdia de Deus, irmãos, eu tenho que estar aberto para ser trabalhado, para ouvir conselhos, para ouvir amigos, para ouvir profetas, para ouvir pessoas, porque a gente não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Ele sabe de tudo. Então vamos nos humilhar diante dele, que na oportunidade certa, no tempo oportuno, ele vai exaltar. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus.